Eu fiz Ah, uma em tá. Tá fazendo dezembro, não tinha feito ainda ah, esse ano, agora eu vou começar novamente. Daí eu vou contratar uma agência para fazer a publicidade. para fazer o tráfego? Isso. E como é que foi em dezembro? Foi bem bom. Fechei mais de 5 contratos de divórcio e E quantas teve. pessoas deram? Deram 600 pessoas. Nossa! É, Não precisa nem fazer tráfego. na verdade não precisaria, né? É, vai fazendo no orgânico por enquanto. É que eu quero atingir um cliente mais alto ticket, por isso. Daí eu Ah, quero selecionar entendi. mais, quero filtrar. Hum, entendi. Depois tu conta para nós, então. Tá bom. Bom dia, meu povo, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que eu recebi na minha caixinha de perguntas, que foi: como com uma equipe pequena a gente vai conseguir fazer o marketing, fazer o comercial? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Porque a gente tem que entender que o nosso escritório é a nossa empresa, então ele tem que ser setorizado. Muita gente não entende que a setorização vai fazer muita diferença na questão da produtividade, né? Porque um escritório grande, ele tem que ser produtivo? Sim. Ele tem que ser setorizado? Sim. Só que um escritório pequeno também precisa. E eu não sei se não tem que ser mais ainda. Por quê? Porque se com muitas pessoas a gente consegue fazer muita coisa, com poucas pessoas é mais difícil. Então, a gente precisa entender a setorização e conseguir aplicar isso dentro do nosso escritório para que a gente tenha mais produtividade. Então, é sobre isso que eu vou falar e é sobre isso também que eu sei que vai ajudar muitas pessoas, porque a maioria dos escritórios são pequenos, né? A gente sabe que a minoria tem uma equipe de 10 para mais colaboradores. A maioria, aliás, é escritório pequeno, 3, 4 pessoas, né? Então, quanto menor a equipe, mais importante é a questão da gestão e da setorização. Então, como que funciona aqui no escritório, tá? Aqui no escritório, a gente tem o setor comercial, que hoje em dia, para a gente que está dentro de mentorias, que assiste bastante conteúdo de outros advogados, para nós é óbvio. Mas para quem ainda está só no estudo da parte técnica, só no estudo de gente, por exemplo, né? Claro, a Tati é de direito de família, mas a gente aqui, a maioria é de previdenciário. Então, então a gente sabe que a maioria das pessoas só faz cursos de parte técnica e não faz curso de gestão. E a parte de gestão é importantíssima, porque é isso que vai fazer crescer o nosso escritório. Então, aqui dentro do escritório, a gente tem um setor comercial, que a maioria dos escritórios não tem. O que que é o setor comercial? É venda e pós-venda. O que que é venda e pós-venda? É uma pessoa, que no caso aqui tem duas, né? Peraí, deixa eu só botar uma coisa aqui. Por que tá ouvindo um som no fundo? Porque não tem nenhum microfone aberto e eu tô ouvindo um som no fundo. Tá, mas agora não tô ouvindo mais. Então, a venda são os nossos vendedores, que são as pessoas que recebem os leads. Para quem não faz tráfego pago, pode ter uma pessoa lá na rede social, por exemplo, a Tati, tá? A Tati tem muita gente que segue ela no orgânico. Então, ela vai lá, contrata uma pessoa para responder esses clientes, ou que vão chegar pelo WhatsApp, ou que vão chegar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, né? Então, ter uma pessoa nesse setor de atendimento, que vai fazer esse primeiro atendimento.
Isso é o setor comercial do escritório. Depois que a gente tem estruturado o comercial, que é, né, essa pessoa que vai receber o lead, que vai receber o cliente, a gente vai ver a necessidade de ter um pós-venda, que é um atendimento ao consumidor, como se fosse, né, nas empresas, um atendimento ao consumidor. Então, quanto maior for o teu setor de vendas, então, quanto mais contratos tu fechar, maior a necessidade de ter uma pessoa no pós-venda, que vai ser essa pessoa que vai realmente, depois de fechado o contrato, vai fazer a solicitação de documento, vai prestar informação do processo para o cliente. Então, esse setor de venda e pós-venda é o setor comercial, tá? Preciso ter uma pessoa para o setor de vendas e uma pessoa para o setor de pós-venda? Depende. Depende de quantos contratos tu fecha no mês, de qual é a tua demanda. Então, normalmente a pessoa, o escritório, ele não faz o pós-venda com uma pessoa separada. É a mesma pessoa que faz a venda que faz o pós-venda. Qual que é o segredo? Alguém sabe uma sugestão? Bom dia, Laila! A gente está aqui no Zoom, Laila. Então, a gente tem uma pessoa que faz venda e pós-venda no início. Não vai precisar contratar duas. Só que como que faz isso? Com divisão de horários. Então, aquela pessoa que faz o pós-venda, ela vai fazer o pós-venda, exemplo, tá? Das 5 às 6. Ela vai ficar durante o dia atendendo os leads. Mas das 5 às 6, ela vai fazer o pós-venda. E o que eu indico? Pós-venda seja em outro celular. Tenha um celular para atender o cliente que chega, que ainda não é cliente, né? Que é o lead. Então, um celular vai ser ou para fazer a campanha ou para fazer realmente a recepção do cliente. E um outro celular para as pessoas que já são clientes. Mas para que isso, Ana? Não tenho tanto cliente assim. Porque gato escaldado tem medo de água fria. O que aconteceu com a gente mais de uma vez? A gente perdeu o número do WhatsApp da campanha. E isso pode acontecer por inúmeros motivos, inclusive pelo fato de tu respirar. Porque hoje não tem mais critério. Qualquer coisa que tu faça hoje, tu pode perder o número. Então, assim, tu faz campanha, tu perde o número. Tu não faz campanha, tu perde o número. Aí tu tem o API oficial do WhatsApp, tu perde o número. Tipo, hoje não tem mais critério. Claro, a gente fala brincando, né? Tem algumas coisas que é mais evidente que fazem tu perder o número. Por exemplo, quando tu faz campanha e aí tu faz remarketing no mesmo número, né? O que é o remarketing? É tu pegar aquele cliente e aí tu muitas vezes fica mandando mensagem mais de uma vez, porque aquele cliente não respondeu. Daí tu fica mandando mensagem mais de uma vez para aquele cliente. Chega uma hora que ele se irrita e bota lá no bloquear e denunciar. E aí tu perde o número, né? Se tantas pessoas fizerem isso, tu pode perder o número. Outra coisa, tu copiar e colar. Então, eu tô lá e copio uma mensagem e colo, copio e colo, copio e colo. O WhatsApp pode entender que é um robô e bloquear o teu número. Outro motivo, tu cobrar os clientes, né, para quem tem um número só. Daí tu vai lá e cobra o cliente daquele mesmo número. Aí o cliente pode ficar com raiva de ti, te bloquear e tu perder o número. Então, hoje tem muitos motivos e às vezes coisas banais assim. Pode ser aquele número que tu tem há anos, porque a gente acabou de perder faz uns 2 ou 3 meses, que a gente perdeu um número que a gente tinha há 3 anos.
E esse número a gente já tinha perdido, a gente tinha recuperado, depois a gente perdeu, daí a gente recuperou várias vezes. E essa vez a gente perdeu definitivamente. A Paty Salomão, que é minha amiga. Quando eu perdi os números, eu falei para ela, Paty, como é que tá aí? Tá normal o WhatsApp? A gente perdeu o número e tal. Aí ela disse, não, a gente perdeu agora uns 4 números, inclusive com API oficial. Então, gente, para perder o número, aquilo que eu disse antes, né? Basta respirar. Respirei e posso perder o número. Hoje em dia, é muita... ó, em agosto eu perdi vários também. É muito ruim isso. É muito ruim. E aí, o que que a gente faz, tá? Para amenizar os problemas. Porque o problema a gente sabe que pode existir. Como que a gente faz para amenizar os problemas? Tendo 2 números, né? Então, um da campanha e um do pós, porque daí, se tu perder o número. Jorge, bom dia, doutora Ana. Deixarei um recado por mensagem. Um abraço. Um abraço, Jorge. Então, a gente ter 2 números e um outro segredinho, que isso aí eu só conto para as alunas, mas vou contar aqui para vocês, é o Leader Hub. O Leader Hub é o programa que a gente utiliza para recepcionar o WhatsApp. O Leader Hub, ele tem um backup. Então, mesmo que tu perca o número, as conversas se mantêm no WhatsApp. A primeira vez que a gente perdeu o número, eu já contratei o Leader Hub. Então, depois disso, a gente já perdeu várias outras vezes, mas como a gente tem as conversas mantidas no WhatsApp, a gente consegue também chamar o cliente de outro número, por quê? Porque a conversa ficou ali, né? Os dados do cliente ficaram ali. Então, isso ameniza, né? Já ajuda bastante, assim. Mas o fato de ter um número separado do pós, eu acho que é uma das principais coisas. Mas voltando para a setorização. Então, a gente tem o nosso setor comercial, a gente tem o nosso setor jurídico. E o que que é o setor jurídico? É o administrativo e o judicial. Então, toda a parte de requerimento administrativo, de análise de pedido de documentação, é para o setor jurídico. Aí a gente tem o de peticionamento mesmo judicial, né? Que daí é outra pessoa que faz. Então, tem uma pessoa no jurídico administrativo e uma pessoa, uma não, tem mais de uma daí no jurídico judicial, que aí é uma advogada que já tem muitos anos de experiência, que está no jurídico judicial, que a gente tem casos bem complexos dentro do escritório, que é aposentadoria especial, que é rural. Então, a gente precisa, né, desse auxílio mais qualificado. E a gente tem a estagiária, que faz as iniciais, principalmente de auxílio-doença, de BPC, essas iniciais mais simples. E tem eu também, que faço toda a supervisão de prazos hoje, né? Não pretendo mais fazer isso, mas por enquanto ainda estou fazendo essa supervisão de prazos. Também temos outro setor, que é o administrativo da secretária, né? Que não é o administrativo de setor do INSS, não, é o da secretária. Então, nesse setor, a gente tem o financeiro, a gente tem a secretária, que fazem. A secretária, ela é mais para o físico, né? Ela é mais destinada para o escritório físico. E ela faz daí a recepção dos clientes, ela faz alguma coisa ali de analisar como é que tá os pedidos administrativos para passar para os clientes do físico. E tem o setor financeiro, que faz essa parte, né, de quando o cliente recebe, faz a orientação, coloca lá no ASAS
todos os boletos, porque a gente faz todo o nosso financeiro dentro do Asas para ficar organizado. Então, antigamente a gente fazia alguma coisa, né? Por exemplo, o cliente quer pagar no Pix, daí a gente não botava lá no Asas. Só que daí, com o volume, quanto mais a gente vai tendo volume de processos, mais vai ficando desorganizado isso. Então, a gente precisou concentrar no Asas. Hoje, todos os nossos clientes são cadastrados no Asas e a gente emite boleto por ali. Ah, mas o cliente quer pagar no Pix. Bom, daí o Asas tem no boleto um QR Code e ele paga por Pix. Só que isso ajuda muito na organização, né? Porque quando a gente tem cliente só do físico, é mais fácil. Só que quando a gente tem cliente do digital, muitas vezes a gente se perde na organização do financeiro. Então, o Asas é uma forma que a gente concentra ali todas as cobranças. E a gente também vincula o Asas com o ADV Box. Então, a gente dá baixa no ADV Box, ele já informa no Asas, né? E vice-versa. Ele é configurado para uma informação que está no ADV Box já ir direto para o Asas, o que está no Asas vai direto para o ADV Box. Então, isso ajuda muito a nossa organização financeira. E aí, depois que a gente. Tá, a gente tem o marketing também, né? Então, a gente tem o comercial, que é vendas e pós-vendas. A gente tem o administrativo, que é o financeiro e a parte da secretária. A gente tem o jurídico, que é da parte administrativa e judicial. E a gente tem o nosso setor de marketing também, que é uma pessoa autônoma que faz o marketing para a gente, mas por mais que ela seja autônoma, ela tá, tipo, tem vezes que ela vem para cá, ela grava os vídeos, ela edita vídeo, ela faz já as publicações das redes sociais. Eu tenho dois Instagrams, né? O da mentoria e o da advocacia. Ela programa todos os vídeos lá no TikTok, no YouTube Shorts, no Instagram. Ela já programa todos os vídeos da semana inteira. Então, é uma outra pessoa que atua nessa área, que é o setor de marketing. Então, temos tudo setorizado. Acontece também de, por exemplo, tá? O meu financeiro protocolar petição. Então, ele fazer algumas atividades do jurídico. Só que, o que é a diferença, tá? Que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A gente tem que setorizar, a gente tem que qualificar as funções de cada setor, e aí, muitas vezes, a mesma pessoa, ela vai estar mais de um setor. Não tem problema que isso aconteça, né? Porque para te ter uma pessoa em cada setor, o teu escritório tem que ser grande. E é aquilo que eu falei no início. A maioria dos escritórios tem uma empresa de 2, 3 colaboradores. E aí a mesma pessoa vai estar em mais de um setor. Como que faz para não dar confusão? É separando os horários. Então, a pessoa que está lá fazendo o atendimento, né? A gente tem a Carol aqui que faz os atendimentos. Os atendimentos são feitos na terça e na quinta. E aí é separado os horários de atendimento. No outro período que ela trabalha no escritório, ela faz a parte administrativa, que é encaminhamento de requerimento, que é a análise, que é o controle ali do administrativo, que é orientação de perícia. Então, ela está em mais de um setor, né? Porque ela está no comercial, vamos dizer assim, que é da parte do físico, ela está no comercial e está no administrativo. Só que é separado por horários. Então, o segredo da setorização é, primeiro, a Gelsi até teve acesso ao nosso Trello ontem, né? A gente tem um Trello com
os quadros, não sei se todo mundo aqui, quem é minha aluna com certeza conhece Trello, né? Quem é minha aluna não tem como não conhecer o Trello, que a gente sempre fala do Trello. Mas para quem não conhece, o Trello é uma plataforma gratuita, tu consegue fazer o cadastro gratuito, tu consegue ter acesso a vários quadros gratuitos ali dentro do Trello. Eu gosto muito para a questão da organização. E ali no nosso Trello, a gente tem uma aba ali que é, por exemplo, a cultura da empresa. Daí a gente tem o manual de cultura. Daí a gente tem o regimento interno. A gente tem as principais normas dentro da empresa. Daí a gente tem um outro quadro com todos os programas que a gente utiliza e as senhas. Aí tem um outro quadro, ali tem até senha do Wi-Fi, tá? Porque se entra uma pessoa dentro da empresa, essa pessoa vai olhar ali, não vai precisar. Qual que é a senha do Wi-Fi? Qual que é a senha do OneDrive? Qual que é a senha do ADV Box? Qual que é a senha... Não, já está ali no Trello. Então, a pessoa entra na empresa, ela já tem acesso ao Trello. E ali ela vai ter acesso ao material que ela precisa para trabalhar dentro da empresa. Claro que a gente também, antes da pessoa começar, a gente tem um termo de confidencialidade. Então, a pessoa entra, assina o termo de confidencialidade, porque dentro do nosso ADV Box tem senha de INSS de cliente, né? Então, é muito importante que vocês tenham isso com as pessoas que trabalham com vocês. É muito importante que tenha esse termo para quando a pessoa já entra na empresa, já assina esse termo. Todo mundo tem esse termo aqui? Escrevam no chat. Quem é que tem o termo de confidencialidade? Vou esperar vocês responderem. Acho que ninguém tem. Vocês têm que providenciar esse termo, tá? É muito importante. Porque a gente tem tudo, né, dentro do nosso OneDrive, por exemplo, né? Os documentos dos clientes, tem tudo. O que mais, tá? Que a gente faz aqui? Eu tenho um termo de responsabilidade recíproca, que é o quê, Marielle? Deve ser praticamente a mesma coisa. Oi, Ana, bom Sim. dia. Oi, bom dia, Marielle. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. O meu termo é de responsabilidade recíproca da senha, que o escritório não pode terceirizar, né, nem deixar vago para outras pessoas, e o cliente também não pode alterar essa senha durante o período do processo. Ah, tá, mas daí isso aí é o cliente que assina. Ambos Não, assinam. não, não. Não, não, mas não é isso que eu tô falando. É um termo de confidencialidade para os colaboradores do teu escritório assinarem para que nenhuma informação de cliente seja divulgada, né? Para que eles não divulguem nenhuma informação de cliente. Ah, sim, entendi. Eu também não tenho que fazer. Porque como a gente tem dentro do nosso sistema a senha do INSS do cliente, quem trabalha no escritório tem acesso, então eles têm que assinar um termo de confidencialidade e responsabilidade, né? De que eles não vão utilizar aquela informação para uso pessoal, para nenhum outro uso que não seja dentro do escritório. Então, é esse termo que a gente tem de confidencialidade, que nenhuma informação de cliente seja repassado e nem utilizado, né, sem ser dentro do escritório. E aí a gente
Tem também um outro termo, como a gente utiliza muito, né, a imagem dos colaboradores aqui, a gente faz conteúdo para rede social, a gente também tem um termo de direito de imagem. Então, são os dois termos que os colaboradores, quando entram dentro da empresa, já passam a assinar. O termo de direito de imagem, né, que permite a gente fazer os vídeos deles e apresentar na rede social, e o termo de confidencialidade. Então, esses dois termos, assim que o colaborador entra, eles já assinam. O que mais a gente tem dentro desse Trello, né? A gente tem os programas, a gente tem as senhas principais, né? Claro, não todas as senhas, né? Mas as senhas que o colaborador vai precisar. A gente tem separado daí, cada quadro é um setor. Então, o setor comercial. Daí a gente tem, por exemplo, o material que quem entra na empresa, que é do setor comercial, precisa assistir, vamos dizer assim. Então, quem entra no setor comercial da empresa tem que saber os requisitos básicos dos benefícios, né? Porque como é que ele vai atender um lead se ele não tem os requisitos básicos? Então, além do material ali em PDF, além de alguns artigos que a gente já separa, tem a questão toda dos vídeos. Então, eu tenho já algumas aulas gravadas com requisitos básicos, perguntas e respostas. Daí a gente pega as principais perguntas, assim, aquelas que a gente recebe do cliente que não sabe nada, vamos dizer assim. Aí eles perguntam, por exemplo, doutora, recebo pensão por morte, posso receber o BPC? Sabe? Perguntinha básica mesmo. Daí tem um vídeo meu de perguntas e respostas. Desse tipo de pergunta. Para o colaborador que entra para o setor de vendas, aprender o básico, porque isso é básico para nós, mas não é básico para a pessoa que nunca trabalhou na área previdenciária. Então, tem um vídeo gravado com as principais perguntas. Tem que mais ali tem? As principais objeções dos clientes. Então, qual que é a principal objeção? Ah, mas da onde que é o escritório de vocês? De onde vocês são? Aí tem ali qual que é a resposta que a pessoa tem que dar. Tem o nosso script de atendimento. Tem tipo, um manual de vendas. Aí esse é o setor de venda. Aí o setor de pós-venda. Aí, sempre cuidar se o cliente falar isso, responder isso. Nunca responder, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre digo no escritório. Nunca dizer assim, ó, já te respondo. Por quê? Porque o já, para mim, pode ser daqui 1 minuto. E o já para o cliente pode ser daqui 2 horas. E o já para outra pessoa pode ser imediatamente. Então, a gente sempre diz: você será respondido até hoje, às 18, para não deixar dúvidas, né? Porque senão daqui a pouco o cliente começa com interrogação. Já te respondo. Daí tu não respondeu em 1 minuto, o cliente começa com interrogação. Então, é hoje até às 18. Então, essa será sempre a resposta. Ou amanhã até às 18. Então, tem os nossos manuais, né, que são feitos por setor. Aí eu sugiro que, para que tu tire essa resistência de contratar, que 99% da população tem resistência em contratar, tu já ir criando esses manuais, tu já ir criando esses teus PDFs, que são os POPs, né? O que é o POP? É o procedimento operacional padrão. Então, eu tenho o POP para tirar uma senha do INSS. Como é que é esse POP? O POP aqui do escritório é pegar a documentação, que vai ter uma pessoa que vai lá no INSS para pegar a senha. Essa é a forma que a gente faz aqui. Então, eu tenho o POP explicando. Aí tem o POP, por exemplo, de como organizar os documentos na pasta.
Aí tem como salvar os documentos, que a gente, por exemplo, vai pegar um atestado. Atestado, setembro de 25. É a forma com que tu vai salvar o documento. Essa é a nossa forma de fazer. Aí eu tenho um exame. Exame, janeiro de 2013, por exemplo. Tá? Então, é essa forma que a gente salva os documentos, para ficar padronizado e organizado. Porque senão chega uma pessoa e ela vai salvar atestado. Ela não vai seguir o nosso padrão se ela não souber, né? Como é que faz aqui dentro do escritório. Então, tudo isso a gente vai aos poucos pensando e criando. Isso foi feito do dia para a noite? Não. Quando entra uma pessoa, se ela faz uma pergunta que eu sei que não está lá no POP, eu já vou lá e acrescento um quadro do Trello, acrescento um POP, e assim a gente vai cada vez acrescentando informações. Daí eu vou lá e eu vejo que entrou uma pessoa nova, ela não sabe protocolar uma petição. O que eu vou fazer? Pedir para a pessoa que protocola salvar a tela, né? E gravando a tela enquanto vai mandando ou fazendo foto, para daí a gente criar o nosso POP. Aí quem entra dentro da empresa já tem o material. E aí a gente vai fazendo isso para todos os setores dentro do escritório. Por quê? Porque para quem é pequeno e tem pouca gente, e essas pessoas já estão há tempo dentro da empresa, a pessoa não vai nem saber que ela precisa disso. Mas quando tu começar a contratar, tu começar a ver que a pessoa faz para ti uma pergunta que é o básico do básico do básico do básico, que tu nem imagina que teria que colocar lá. Só que para a pessoa que nunca trabalhou na área, que está entrando agora, para ela é importante. E assim tu vai criando o teu material. Alguém aqui tem esse tipo de material dentro do escritório? A Rose tem, porque ela comprou o treinamento de colaboradores. Eu tenho sim, bom dia, gente. Bom dia, Ana. Bom Eu dia. tenho porque eu acho essencial, sabe? Porque a gente que ultimamente se faz um rodízio bem grande de colaborador, porque está complicado, né? Como está complicado. Então a gente já tem isso aí porque nos dá uma segurança maior, né? E tu não precisa estar fazendo todo o treinamento um por um, desde que entra e fazer toda essa parte. Então, para mim é bem importante. Eu tenho tudo ali, desde a pessoa que vai fazer o café, qual é a medida que usa para o café, então todo mundo já tem isso. E a gente começa a ficar meio, como é que eu vou dizer? Não é neurótico, mas tu acaba fazendo para tudo. E isso é muito importante, porque daí todo mundo sabe tudo que precisa fazer dentro do escritório. No início é complicado, pensa assim, meu Deus, vou começar por onde, né? Mas a hora que tu começa, tu vai fazendo setorizações assim, e a coisa vai funcionando de uma forma tão tranquila, porque para cada tipo de procedimento, né, do POP, a gente já sabe que, ó, vamos criar lá isso aí porque é importante. Então, assim, eu acho que eu já dei né, eu já consegui circular tudo que eu queria aqui dentro. Mas é bastante tempo, né? A gente não consegue fazer isso a uma gente semana. Nunca termina, né? Porque vem nunca outro termina. colaborador me fez uma pergunta que tu pensa assim, não, isso aqui não tá lá, porque eu nem imaginei da onde que a tirou pessoa ia isso? perguntar isso. Mas é muito importante, até para a questão de organização mesmo, né? E aí facilita muito essa questão da contratação, né? E por que eu disse, Rose, a gente tem um treinamento de colaboradores, tá? Que é o nosso Trello, que é o Trello de treinamento dos colaboradores, que eu expliquei para vocês, né? Com todos os setores, com o nosso manual de cultura, o regimento interno, tem tudo ali. E aí a gente tem esse treinamento disponível para quem quiser comprar. E daí, claro, a pessoa vai ter que adaptar com as regras do escritório dela. Mas o nosso treinamento, ele já serve de norte.
Porque a partir daquele momento que tu pega o nosso Trello, tu já consegue ter uma ideia, né, de como tu vai fazer apenas as alterações para os teus casos. Então, a gente tem esse treinamento disponível para venda, né? O nosso treinamento, claro, daí não tem as nossas senhas ali, né? A gente coloca, por exemplo, senha do Wi-Fi, daí tu vai colocar a tua, tu não vai colocar não é a efetiva do meu escritório, porque do meu escritório tem a senha do Wi-Fi, tem a senha do OneDrive, tem. A gente só coloca como se fosse um modelo para a pessoa ter um norte, porque já com aquele modelo tu já passa assim já facilita muito a vida, né, com aquele Trello. E tem também as aulas gravadas, por exemplo, assim, do jurídico, né? Aí eu tenho como peticionar um auxílio-doença. Aí tem o vídeo já gravado, do passo a passo de como eu faço para peticionar um auxílio-doença. Então, passo 1, eu abro a pasta do cliente. Primeiro, eu organizo a pasta. Eu vejo se os atestados estão em ordem cronológica, porque eu não consigo fazer uma inicial se eu não organizo a pasta antes. Eu preciso organizar a pasta do cliente para fazer a inicial, senão eu fico toda perdida. Então, eu vou lá, abro a pasta, organizo os documentos, ou se tu tem uma outra pessoa, tu pede para outra pessoa primeiro organizar os documentos para depois tu fazer a inicial. Aí tu confere se tem atestado atualizado. Aí tu vai indo, né? Ah, o que que tem que ter dentro da pasta? Ah, tem que ter procuração, declaração, comprovante de residência, porque se não tem comprovante de residência atualizado dos últimos 3 meses, né? O juiz vai pedir para emendar a inicial. Então, assim, todos esses detalhes a gente coloca lá no nosso vídeo explicando como que faz uma inicial de auxílio-doença. Daí tem um outro vídeo, como faz uma inicial de rural, como faz uma inicial de especial. Daí especial, por exemplo, a gente tem a nossa tabela das empresas que estão ativas e as empresas que estão baixadas. Daí a gente coloca na tabela. Tem que entrar num tal site para ver se a empresa está baixada para salvar que a empresa está baixada. Então, tem o passo a passo. Para tudo dentro do escritório, a gente tem um passo a passo. Só que na maioria das vezes a gente faz automaticamente, porque a gente já está acostumado a fazer aquilo ali. Então, a gente tem que parar para pensar como que eu faço? Qual que é a minha linha de raciocínio? E aí o chat GPT ajuda bastante, porque se eu quero fazer um passo a passo, muitas vezes o pop vai ficar meio desconectado. Então, eu vou lá no chat GPT e digo, crie um pop de um passo a passo, de uma petição de aposentadoria especial e coloque os seguintes passos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vai lá e elabora, né? Uma forma mais completa. Então, o chat GPT, ele ajuda para fazer todos os POPs. Todos os POPs, claro, eu passo a orientação, mas é o chat GPT que faz. E também tem coisa que a gente não precisa fazer POP, que é, por exemplo, assim, como tirar a verificação de 2 fatores da senha do INSS. Aí tem um vídeo já pronto lá no YouTube. Aí tu pega aquele vídeo e bota lá no teu passo a passo de, por exemplo, o administrativo. Aí tu vai botar como tirar a verificação de 2 fatores. Bota o vídeo do YouTube, que já está pronto. Então, nem tudo a gente vai precisar fazer, né? Eu não preciso eu gravar um vídeo, porque já tem um vídeo lá no YouTube gravado. Então, eu posso só localizar o material e ir botando lá. A gente tem também um quadro de reuniões, sugestões de reuniões para fazer com os colaboradores, né? Reuniões de equipe. E daí lá tem um vídeo do Joel J, que fala muito, né, sobre motivação, sobre garra, sobre persistência. Aí eu vou lá e deixo aquele vídeo lá. Tem um outro vídeo que eu gosto muito que fala da história lá do cara que pediu para 2 colaboradores
ir lá comprar um abacaxi. Vocês conhecem essa história? A Rose conhece que tá lá, né, no material. Mas essa do abacaxi, para mim, assim, ó, é a melhor para passar para os colaboradores em reunião de equipe, a história do abacaxi. Essa aí é a melhor. Então, tu vai assistindo, né, alguns conteúdos, já separa, bota lá no teu Trello para fazer reunião com a equipe. Daqui a um pouco tu já vai ter 5, 10 sugestões de reuniões. Então, assim a gente vai setorizando e a gente vai organizando e a gente vai criando padrões. Porque como é que funciona lá no McDonald's? Por que que todos os sanduíches do McDonald's saem igual? Que tem várias franquias, né? Tem várias, cada um é uma pessoa diferente. E McDonald's tem muita rotatividade. Como é que sempre sai igual? Porque tem um procedimento padrão. Então a pessoa não chega lá e vai lá fazer do jeito dela. Ela chega lá e passa por um treinamento. E esse treinamento é o padrão de atendimento. A Carol da minha equipe que faz os atendimentos presenciais. Quando eu vejo ela atendendo, parece eu. Ela fala às vezes as mesmas palavras que eu falo, ela dá os mesmos exemplos que eu dou. Então, para fazer uma orientação pré-perícia, se a pessoa tem problema na coluna, o perito pode deixar cair uma caneta no chão. Aí tu cuida, porque às vezes é uma pegadinha. Eu vejo a Carol atendendo, ela fala exatamente isso. Ela fala, o perito pode deixar a mesma coisa que eu falo, ela fala. Por quê? Porque tem um padrão, tem um passo a passo, tem o treinamento. Eu já atendi clientes e gravei. Passei para ela o vídeo de eu atendendo o cliente, fazendo orientação pré-perícia. Então, hoje, a gente tem um padrão. Então, esse é o segredo das empresas, né? Por que que umas dão certo, outras não dão? A maioria das empresas que não dão certo, elas não são setorizadas, elas não são organizadas, elas não têm um programa, porque o programa para a organização, no meu ponto de vista, é o principal. Eu não sei viver sem o ADV Box. Eu sempre falo isso. Eu não sei viver sem o ADV Box. Eu abri o meu escritório e contratei o ADV Box. Então, muita gente diz assim para mim: ai, Ana, comprei o ADV Box, mas na minha equipe ninguém usa. Aqui não existe, porque toda a comunicação é pelo ADV Box. Se alguém chegar na minha porta e me perguntar sobre um caso, a minha resposta vai ser: coloca no ADV Box. Até porque, né? Tipo, o fulano de tal mandou tal documento, eu tenho que juntar ou não? Eu vou saber quem é o fulano de tal. Eu tenho que entrar no ADV Box para entender o caso. Então, isso tudo é questão de cultura. Não existe quem entra dentro do escritório e não use o ADV Box. Não existe. Porque a comunicação é pelo ADV Box. Eu vou conferir uma petição, alguém vai me mandar pelo ADV Box. Então, tudo isso vai criando a cultura, vai criando a organização do teu escritório e se alguém sair, o prejuízo não vai ser tão grande. Porque imagina uma pessoa que está lá há 10 anos. Ela sabe tudo de cor, ela sabe quem são todos os clientes, ela sabe o que está acontecendo com o processo de cada cliente, principalmente se é físico, né? Se tu tá no online, já não é muito assim. Mas se tu tá no físico, aquela pessoa sabe todos os processos de cor. Aí ela sai. E aí o que que acontece com a tua empresa? Ou se depende tudo de ti. Aí depende tudo de ti. E aí tu fica doente. Daí o cliente chega.
Daí ninguém sabe o que está acontecendo no processo. Ninguém sabe o que está acontecendo naquele caso. Então, o sistema ajuda muito na organização e nessa questão, né, de sai uma pessoa, entra outra. Se tem cliente, por exemplo, assim, que foi atendido há 2 anos atrás. Não fui eu que atendi. Então, eu nem sei o que que é o caso. Mas eu entro na DV Box, ele vem hoje, eu entro na DV Box, e acontece seguido, né? Eu olho ali e digo, fulano, mas o senhor veio há 2 anos atrás, falou com a Caru, que era, né, a pessoa que atendia antes, falou com a Caru te explicou que não daria para entrar com sua aposentadoria na época, que ainda falta 5 anos, tá tudo escrito ali na DV Box. Lembra disso? Ah, é verdade, tinha esquecido. E a Caru não tá mais no escritório. E eu consigo saber o que que ela conversou com o cliente. Então, ter um sistema de gestão, para mim, é o ponto principal. Mas o ponto 2, não adianta ter um sistema se as pessoas da equipe não alimentam corretamente. Outra coisa, a DV Box faz as métricas. Só que eu preciso alimentar corretamente para ele fazer a métrica. Então, por exemplo, quantas sentenças deu procedentes esse mês? Eu tenho que ter uma tarefa, sentença procedente. Quantas sentenças negadas? Eu tenho que ter uma tarefa, sentença negada. Quantos benefícios foram concedidos? Eu tenho que ter uma tarefa, benefício concedido. Porque daí eu consigo ir lá no filtrar e eu tenho as métricas do meu escritório. Então não adianta ter o sistema se eu não tenho a alimentação correta. Preciso ter o sistema, o nosso Trello de treinamento, que cada um pode fazer do seu jeito, pode fazer no Notion, quem quiser fazer no Notion, eu gosto do Trello, né? Mas dá para fazer no Notion. O que não dá é para viver na desorganização. Porque quanto menor tu for, mais organizado tu tem que ser para tu conseguir ter produtividade na equipe. Claro que quando tu é grande, tu também precisa de organização. Mas se tu é pequeno, vai ser fundamental para ter produtividade. E o ADV Box é um sistema que a gente usa todos os dias. Então, eu entro lá, eu sei quais são as tarefas da secretária, do financeiro, do jurídico, do pós não, né? Porque o pós, a maioria das coisas não tá no... O pós até tá, né? As tarefas estão ali, mas de vendas que não tá, né? De vendas vai estar ali no WhatsApp. Mas eu consigo ter toda a produtividade na minha mão, independente de onde eu estou. Se eu estou no escritório, se eu estou em casa, se eu estou viajando, eu consigo saber quais são as tarefas, quais são as resolvidas, quantas resolvidas por dia, a complexidade. Então, o ADV Box vai ser fundamental para a nossa gestão e organização. E aí, tá, mas tu só indica o ADV Box? Eu só indico o ADV Box porque eu uso o ADV Box desde 2017. Já passaram outros? Já. Mas desde 2017 eu só uso o ADV Box. E indico porque, para mim, não tem sistema melhor. Vamos lá, gurias. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa?
Rose, qual que é a principal dica de gestão aí que tu dá para a galera? Ana, o que que eu vou te dizer é que é que a gente precisa focar no nosso negócio, né? E fazer o teu dia render, porque eu me encontrava em muitos momentos tão perdida que passava semanas e semanas e parece que eu não saía do lugar, só focada em cliente, em peça, tu entendeu? E o meu interno, porque querendo ou não, a gente sabe que desde o início, nenhum advogado lá na faculdade aprende alguma coisa de gestão, né? A gente precisa ir administrando isso aos poucos, porque é pesado, sabe? Não é fácil para ninguém. Só que se a gente não começar uma questão de organização, que nem tu disseste muito bem, esses passo a passo, e ir numa evolução constante, porque o que que eu fazia de errado, assim, ó, eu iniciava a fazer um processo e parava, o processo que eu digo é assim, vamos agora administrar e vamos fazer os POPs, fazia dois, três e abandonava, por quê? Porque o meu dia a dia não dava, parece assim que eu não conseguia vencer o que eu precisava da agenda. Imagina que eu vou pensar em POPs, mas o que que é isso? Entendeu? Tô falando por mim. Só que Uhum. a hora que eu parei para pensar que, o que que eu quero? Eu quero crescer, quero estar organizada, porque também não adianta tu crescer de uma maneira que tu não sabe para onde tu quer ir e nem em que estágio tu estás, né? Então, eu comecei a entender que isso tudo, para que eu contratasse mais pessoas, se eu não tivesse a minha casa arrumada, gente, o que que eu vou fazer com um bando de gente aqui dentro se eu não sei o que que cada um vai fazer, né? E isso aí, para mim, foi a virada de chave. Começa do início, mas assim, te compromete a fazer dentro do teu ritmo um pouquinho cada dia. Coloca na agenda. Gente, a gente não consegue trabalhar sem uma agenda, só que não é agenda de prazo, agenda de petição, é agenda do dia a dia para nós nos organizarmos. Porque se não delegar, tu não consegue fazer essa parte, que eu digo assim, é um trabalho sujo, é nosso, né? Que é essa organização. Então, assim, a melhor coisa que eu vejo por mim é todo dia um pouco, né? Vai ter semanas, obviamente, que tu não vai conseguir, porque tu tá com muita coisa, mas tu precisa ajustar a tua agenda para fazer tanto a parte advogado quanto a parte de gestão. Porque vai depender exclusivamente da gente, né, Ana? Se a gente não souber fazer e delegar, a gente não vai conseguir evoluir, né? Parece que tu vai estar sempre correndo atrás do rabo e nunca vai sair daquela situação, né? Ou buscar dinheiro para pagar as contas, para correr. Gente, isso é uma questão de organização mesmo. A gente precisa ter essa noção que, para que eu ganhe mais dinheiro, eu preciso contratar mais, eu preciso prospectar mais clientes. E como eu vou fazer isso? E se tem gente que consegue, por que, meu Deus do céu, eu não vou conseguir? Eu não tenho nada, né, a menos ou a mais. Eu sou uma pessoa que é só mesmo, se tu olhar para ti, tu vai ver que é uma questão de organizar, né? Organizar a Uhum. agenda, organizar o teu tempo, fazer o teu tempo render. Eu vejo assim, né? Pelo menos é o que eu aprendi com isso tudo que eu Sim, já estou há anos é. aí no mercado, né? E o que eu noto assim é que ajuda bastante ter lá o Trello já, né? E tu ir acrescentando. Então, quando tu tem uma base, tu consegue ir acrescentando informações. Daí, conforme vai surgindo, tu vai acrescentando, vai fazendo um pouquinho a cada dia, que nem tu disse, né? Ana, e é Porque. uma cultura, né? Eu vejo que nem para nós, assim, ó. Eu, no início da minha advocacia, gente, porque eu não tenho a DV Box, tá, Ana? Agora mesmo meu filho me mostrou que eu pedi uma reunião com eles. Essa semana eu vou fazer uma reunião Uhum. com eles, porque eu tenho Astrea, que Ah, sim. atende bem bastante também dentro de um, né? Mas eu vejo que o ADV Box ele vai além. Então eu acho que é por aí que eu preciso ir, mas eu preciso ter essa conversa, essa reunião para ver aonde ele vai ter algo a mais a me oferecer do que o Astrea. Porque o Astrea eu já estou Sim. também desde muitos anos, sabe? Eu estou com esse Uhum. sistema e ele até hoje me oferece um trabalho legal, assim. Mas
eu vejo que o início é isso aí, é começar, né, Ana? Começar com foco e verificar onde é que tu quer, né? Se tu quiser ficar nessa mesmice, correndo atrás o tempo todo e não dar o primeiro passo para essa parte da gestão que é essencial para o advogado, porque ninguém tem condições de contratar um gestor, né? E mesmo que se contratar, como é que ele vai saber fazer o que tu gosta? Como tu quer organizar as tuas coisas? Então, vai depender que tu faça primeiro e organize a casa para depois conseguir ir além, né? Para mim é Exato. claro isso hoje, sabe? E É. Trello, eu tenho Trello também, que eu acho bem bom, o Trello, sabe? Me organizo dentro disso, dentro dos próprios setores, cada um vai se organizando e colocando lá o que é importante, que para o próximo que venha, né, trabalhar conosco tem essa noção, então, porque a gente organiza, mas o dia a dia é de cada setor, eu não sei muitas vezes o que vai acontecer em cada setor que é relevante para eles no dia a dia, né, que Exato, é. dizer, ó, Sim, precisa os tal coisa. colaboradores têm que ajudar a alimentar ali o Eles vão Trello, com certeza. Ô, Ana, e outra coisa que eu vejo assim, tu quer organizar, ninguém é atendido aqui no escritório e não vai dar seguimento para o próximo setor sem fazer toda a anotação no Astré, tá? Só Uhum. que eu cansei, gente, de começar e a coisa não andar. Por quê? Porque eu não treinava direito os meus colaboradores. Então, Uhum. iniciava isso aí, daqui um pouco, quando eu me dava por conta, fazia 4 meses que ninguém tinha feito mais nada lá. E daí tu parece que tu tá sempre recomeçando, né? Então, Mas daí o próximo passo é ter uma controller, né? que daí Daí é precisa. o próximo passo. Então, o que que a gente tem aqui dentro do escritório? Tem o Trello e tem a controller. Aí a controller entra lá no ADV Box, daí controla se tem tarefa em atraso ou não, controla se foi dado andamento nos casos, né? Se tem Ou por tarefa que não foi, né? O seguinte. que tá parado, por que motivo, isso tudo, exatamente. Exatamente. Daí esse é o próximo passo, né? É ter a Tem controller. muitos passos por aí, né? Tem muitos passos. Mas a gente começa com o Trello e depois a Isso gente aí. vai evoluindo. E o Trello a gente não larga, porque o Trello, né, é para tudo. Para mim, desde as minhas publicações para as redes sociais, eu tenho tudo no Trello. Eu tenho do dia Sim, 1º ao dia 30, tudo que eu vou lançar tá lá, entendeu? Então, sim. né? Entrou um assunto legal. Mas eu estava falando nesse post aqui do dia 20, vamos puxar ele aqui para o dia 10, porque agora é o momento desse assunto, entendeu? Aham, Então, tudo bem isso, isso. Trello para mim, é a hora, é o Trello. Eu tenho coisas que eu amo, que é o EPROC. Eu sou apaixonada pelo EPROC. Por mim, podia assumir todos os outros sistemas e Que loucura. mantinha só o EPROC, o ADV Box e o Trello. A DVBox eu adoro o Eduardo, falo um monte com ele, mas não tenho ele, imagina, mas eu quero migrar para ele. Mas faz a reunião com eles. A gente tem cupom de desconto. Pede o cupom de Amanhã desconto. eu tenho reunião às 11 horas, agora mesmo o Otávio estava me dizendo, amanhã às 11 horas tem, né, a DVBox, vamos lá. Uhum. Ai, que legal. Então, finalizamos nossa aula por aqui. Muito obrigada pela participação, Rose. Obrigada pela participação de todas. Espero vocês na terça que vem. Lembrando que estamos fazendo sessão de diagnóstico, tá? Então, quem quiser marcar a sessão de diagnóstico do seu escritório para entender os gargalos, para entender como é que pode melhorar, é só chamar no direct lá no Insta. Beijo!